Que bom estarmos aqui hoje mais uma vez para podermos falar aqui do Unicast, o nosso podcast de teologia que visa promover unidade no corpo de Cristo. Você deve estar estranhando porque hoje você não está vendo Pedro aqui. Me deram a difícil missão de substituí-lo. Mas vamos tentar aqui, vamos ver o que vai sair aqui. Que você esteja sendo abençoado, né, por todo o nosso conteúdo, que você possa compartilhar, possa enviar para outras pessoas. Agradecemos aqueles que têm comentado, os que têm nos dado feedback nos corredores da igreja, por mensagem. Que bom que, de alguma forma, esse podcast ele tem te abençoado. E se tem sido bênção para você, que você possa mandar para outras pessoas. Eu estou aqui hoje porque eu estou aqui com o pastor Léo e o Pedro. Dê suas boas-vindas, pastor Léo, à turma. Queridos, que Deus abençoe sua vida. Sempre um prazer gravar aqui, fazer parte desse podcast, podermos discutir as coisas de Deus, compartilhar. E, como o Gibas falou, nosso desejo é que seja uma bênção na sua vida, que esteja edificando a sua vida para a glória de Deus. Estamos juntos aqui e hoje com um convidado mais que especial. Fala aí, Pedrão. E aí, pessoal? Para quem achou no início que eu não ia estar aqui, eu continuo aqui. A gente só trocou de papéis hoje. Muito feliz. Segunda temporada do Unicast a todo vapor. Estamos aí de vento em popa. Hoje falando de um assunto que gosto muito. Sou muito fã, tenho me dedicado a ele nos últimos anos. E vai ser uma conversa bem legal, tenho certeza. Pois é, você já viu aí que a gente vai falar da importância do louvor e da adoração na igreja. E até antes de iniciarmos, né, Pedro, por que nós trocamos, né? A gente já se apresentou em outras vezes, eu e o pastor Léo, e você está sempre de roxo aqui, e talvez muitos não conheçam. Por que a gente inverteu? Por que esse tema é tão importante para você? Conta aí para a turma. Bom, como algumas partes da audiência certamente já deve saber, eu sou envolvido com música, sou ministro de louvor, já tenho o quê? Uns quase 15 anos, meu Deus do céu. É porque, assim, né? Você começou novo, né? Apesar da pouca idade, eu comecei junior, né? Na linguagem que a gente costuma usar ali, com 12, 13 anos. Foi quando eu comecei a cantar ali, ainda muito desafinado no início. Mas as coisas foram melhorando, foi evoluindo. Posteriormente, cheguei, acho que o que é mais relevante, gravei um EP há uns 3, 4 anos atrás. Foi uma experiência muito legal. E hoje estou auxiliando, né, o Luiz e a Sueli. Um abraço, Luiz e Sueli, que tenho certeza que a gente vai espalhar essa palavra para o nosso Ministério de Louvor. Luiz e Sueli são os líderes do Ministério de Louvor da nossa igreja, e eu e a Mari, minha esposa, auxiliamos eles lá como vice-líderes do Ministério. Então, acho que nos últimos, 15 anos sempre ou cantando, ou fazendo um back, ou ajudando, ou estudando. Fui em alguns congressos de adoração. Enfim, é o tema de boa parte da minha vida, essa parte do louvor, seja tocando ou falando sobre isso. Muito bom. Pastor Léo, muitos o conhecem como pastor da nossa igreja, né? Mas eu acho que você tem uma história um pouco maior. Claro que, como pastor, nós sabemos da responsabilidade de ver o que acontece no louvor, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas você também tem uma história aí com louvor e adoração que talvez muitos não conheçam. Conta pra gente aí. Tenho uma trajetória também com o Ministério de Louvor. Comecei também muito cedo, também junior. Olha só. Ali perto dos meus 8 anos, cantando num coral de juniores. Fica o meu abraço aqui para a Rúbia, esposa do pastor Wesley Cassete, ali na Igreja Batista da Renascença. E de lá para cá, sempre envolvido da Renascença, eu fui para uma outra pequena igreja. Foi quando eu comecei a me dedicar mais ao ministério e ministração de louvor mesmo, né? A condução desse momento de louvor e adoração no culto. Depois, em outras igrejas também tendo essa atividade durante muitos anos. E agora, talvez porque um pouco mais dedicado, né, com a condução da igreja como pastor, junto com a equipe pastoral da Somos Um, estou um pouco afastado aí deste trabalho tão gostoso, tão especial, que é a administração do louvor da adoração, até porque, né, a gente tem que ir passando o bastão quando vai surgindo gente mais competente que a gente. Então foi o caso, né, Pedrão, Luiz, toda a equipe ali da Somos Um, mas é um tema muito querido, é um tema muito quisto, muito caro para mim, né? Essa parte do louvor da adoração, eu tenho muito prazer nisso. Tem o piano em casa, né? Então, de tempos em tempos, a gente desenferruja um pouco os dedos ali, canta pro Senhor, é um tema muito gostoso.
Legal. Já vou lançar mais um desafio para você. Comenta aí, Pastor Léo fazendo louvor no culto aí da igreja. Hashtag volta, Pastor Léo. Hashtag louvor Pastor Léo, para ele, né, nos dar... Quem sabe? Nos dá a graça de ministrar. É uma bênção, né? Já ouvi ministrando e certamente vai ser uma bênção. Comenta aí. Aproveitando, se tiverem 1000 hashtags, Boa. espalha, curtidas. espalha. Olha. 1000 curtidas, espalha. Olha aí. Mandando um grupo de indianos. Olha aí. Então, gente, como nós estamos falando, né? A gente está falando aqui, vocês viram toda vez nós nos referindo aqui a louvor e adoração. Se estamos falando de louvor e adoração, eu presumo, né, que tem uma distinção, né? Então, vamos começar, Pastor Léo mais experiente, como que você vê isso? Como que a gente pode definir louvor, adoração? É a mesma coisa? São palavras diferentes? Por que é importante nós também falarmos sobre isso, pastor? Fala um pouquinho para a gente. Olha, eu acho que pode ajudar a gente a pensar da seguinte forma, que a adoração, até fiz uma anotação aqui, se a gente pegar ali de Romanos 12:1 fala do culto racional a Deus. Né? E esse culto racional, a palavra que vem do grego ali para esse culto é latreia. Né? Latreia, ela também pode ser traduzido como culto, como um momento de reverência, e a gente entende esse momento como adoração. Então, a adoração, ela parte do conhecimento de Deus, de reconhecer quem Deus é. Né? E em resposta a esse conhecimento, a essa reverência a um ser espiritual, ao Deus Todo-Poderoso, nós o adoramos. Né? Então, é interessante a gente pensar que o latreia, né, o culto a Deus, é daí que vem a palavra também idolatria. Né? A adoração a um ídolo, né? O culto a um ídolo, ou seja, idolatria é quando exatamente o oposto, você reconhece outra coisa como alvo de adoração. Mas no nosso caso, o culto racional, a adoração é esse reconhecimento, é essa entrega total a Deus. O que é o louvor? O louvor é a expressão física. O louvor é a expressão verbal ou através da música desta adoração. Né? Então, a adoração tem a ver com vida. Né? A adoração não é um momento específico. Nós vivemos para adorar a Deus. E o louvor é a expressão, né, Pedro? A expressão ali através de uma canção, através, né, do nosso corpo, né? Nós louvamos a Deus porque o adoramos. Eu acho que por aí. Eu não acrescentaria mais nada. A gente tem, na verdade, esse ano no Ministério de Louvor, a gente tem tirado mais tempo para estudar um pouco sobre isso. E um conceito central que a gente pegou foi essa ideia de adoração é resposta. A gente simplificou basicamente isso. Adoração é resposta a algum tipo de conhecimento. E a gente começou a pensar em desdobramentos a partir disso, né? Se adoração é resposta a um conhecimento, às vezes a gente não compreende o valor da adoração porque não conhece a Deus ou porque não gasta tempo conhecendo a Deus. E, enfim, outros desdobramentos. Então, a gente pode, se a gente quer estudar louvor, às vezes o melhor que a gente pode fazer é estudar ou buscar conhecer a Deus. Uhum. E não é o caminho óbvio, né? A gente pensar, vou estudar adoração, louvor, eu vou aprender a tocar melhor o instrumento, vou aprender a cantar novas canções, mas às vezes é sobre conhecer atributos de Deus que a gente não dá devida ênfase, partes da revelação de Deus na Bíblia que a gente às vezes deixa de lado e que existe uma expressão ali que é útil para que a gente chegue numa adoração mais profunda. Tem a ver com isso. Acho que são desdobramentos desse conceito central, que é essa ideia de que o louvor e a adoração são respostas a um conhecimento de Deus, ou, se for idolatria, outro conhecimento. E é legal você colocar assim, Pedro, porque, por exemplo, quando a gente pega o texto clássico, né, de João 4, em que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse conhecimento de Deus, essa adoração em verdade, tem a ver justamente com o conhecimento de quem Deus é. Né? Então, nós o adoramos porque o conhecemos. Né? Então, a adoração, ela parte do conhecer a Deus. E, às vezes, a gente pensa que tem tudo a ver com o estudo, né? com a questão da teologia. Não, eu não gosto da teologia, eu gosto do louvor. Né? Às vezes, as pessoas... Eu prefiro o momento do louvor do que o momento da palavra, do estudo ali no culto. Na verdade, não dá para dissociar uma coisa da outra.
Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o adoraremos. E quanto mais o adoraremos, ou seja, nos prostrarmos, nos rendermos a Deus em adoração, nós vamos expressar isso. E uma das maneiras de expressar é justamente o louvor, né? Louvando a Deus todo o tempo. Acho que mais um complemento, né? É uma coisa legal, por exemplo, às vezes quando uma pregação fala muito conosco, você está ali no culto e aquilo está fazendo todo sentido. Às vezes a consequência natural é que quando está acabando ali, você está querendo, às vezes, é um momento para cantar sobre aquilo, você quer, às vezes você vai lá no altar, você quer justamente expressar isso. Por quê? Porque provocou algo, você conheceu algo, você percebeu algo, às vezes até sobre você mesmo, no sentido de você percebeu o seu pecado, e aquilo quer te levar a expressar aquilo de uma maneira, muitas vezes louvor, que é a expressão mais comum, se não em louvor em oração, que é uma outra expressão, talvez, de adoração. Sim, perfeito. Então, é justamente isso, caminha muito junto. E mesmo em meio à palavra, né? Os brados, às vezes, a pessoa não consegue se conter e não tem que se conter. Glória a Deus! Uma palavra que é dita, algo que é trazido ali, né, durante a ministração da palavra, a pessoa fica tão empolgada que ela solta um brado, glória a Deus! É uma expressão de louvor, justamente proveniente do quê? Do conhecimento de Deus. Deus é revelado, Deus se revela, né, através da sua palavra, é exposto através ali da ministração, da pregação. Isso move o nosso íntimo e vem o brado. Aleluia! Isso é louvor a Deus. Ou seja, né, pelo que, se eu entendi bem, né, nós não podemos, não há como nós adorar o que a gente não conhece, né? Nós precisamos, então, conhecer aquilo que nós adoramos. E, claro, nós cremos, né, num Deus todo-poderoso, então nós estamos falando em adorá-lo. Daí, então, como que funciona, Pedro, essa questão de... eu preciso conhecer a Deus realmente, né? Como então que eu faço para conhecer e ter um nível de adoração, de rendição a Deus maior? O que você pode falar sobre isso? Eu acho que uma coisa, inclusive, que eu estava pensando aqui também, que a gente, todos de olho no nosso roteiro, uma coisa que acho que a gente até não tinha pensado nisso antes de chegar aqui, mas que é muito... É uma consequência direta do que a gente está conversando, é o fato de que também nós nos tornamos como aquilo que nós adoramos. Tem um salmo de número 115 vai falar sobre isso, né? Que os ídolos dele não têm boca, não falam, e tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, e eles se tornam como aquilo. Assim também, a gente se torna semelhante ao Deus que a gente adora. Então é completo, né, o ciclo, né? A gente conhece a Deus porque de alguma maneira a gente quer se tornar como Ele, a gente quer prosseguir, a gente quer amadurecer. O caminho para isso é não apenas estudar, não apenas louvar, mas é conhecer para que se torne uma expressão de louvor. Essa expressão de louvor afeta quem nós somos. O fato de se transformar quem nós somos nos leva a um ciclo infinito, né? Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente quer adorar esse Deus. Quanto mais a gente adora, mais a gente se torna semelhante a esse Deus, e isso nunca acaba. Então, conhecer a Deus simplesmente, para mim, não existe você... essa frase que a gente trouxe, né, que certamente todos nós já ouvimos, né? Eu gosto do louvor acima, às vezes, do que a palavra. Isso, às vezes, revela um louvor superficial. Às vezes eu gosto de música. Você gosta de cantar, né? Gosto de cantar, gosto de ouvir. Aí você pode ouvir em casa, você pode fazer um monte de coisa, mas louvor, na essência da coisa, não tem como você gostar de louvor sem querer conhecer a Deus. E eu acho legal, Pedro, você tocou num ponto que é muito legal. Gostar de música, ok, né? Ok. Mas a gente precisa entender que o gostar de música não necessariamente você está louvando a Deus. Você pode estar ali no momento apenas curtindo a música, né? Como expressão de arte, mas louvor é uma expressão de adoração, é diferente, né? Então isso é bacana. Agora, só voltando aqui à questão do conhecimento, né? Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente o adora. Aí, se a gente pega Romanos ali, Romanos é um tratado teológico, né? Romanos, Paulo está explicando ali à igreja de Roma sobre a salvação, sobre a graça, sobre a expiação, sobre a justificação. É um tratado teológico. E quando chega ali no capítulo 11, verso 33, é um derramar, é uma expressão diante desse conhecimento de Deus, de adoração.
Eu vou ler o texto, diz assim, olha, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olha a expressão, como é profundo esse conhecer a Deus. Quão insondáveis os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Até aqui está expressando esse conhecimento de Deus. Aí ele conclui, a ele seja a glória pelos séculos. Amém. Ou seja, Paulo, ele transborda ali, tendo como base o conhecimento de Deus, ele transborda em adoração. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Acho que a A.W. Tozer, num dos seus livros, ele fala que, na verdade, toda a adoração ela nasce em Deus, né? Ela nasce em Deus e ela passa por nós e aí nós devolvemos essa adoração a Deus. Eu acho que é exatamente no sentido que vocês explicaram, né? Quanto mais conhecemos a Deus, ou necessariamente precisamos conhecer a Deus para que a gente adore aquilo a Ele, porque nós passamos a conhecê-lo. Sim. Né? E eu acho que mais do que isso, assim, né? Quando a gente fala de conhecimento, às vezes pode ser que quem está nos ouvindo pense em conhecimento como um momento que eu tiro para estudar sobre Deus, entre aspas, né? Esse texto de Romanos, ele me lembra um pouco a experiência de Jó. Quando a gente vê ali tudo que acontece no livro, Jó chega no final com uma conclusão muito parecida com a de Paulo, né? Que profundidade, meu Deus, como Deus é grande, como que é insondável, como que é... E essa história de Jó tem muito a ver com alguém que estava passando, obviamente, por um sofrimento terrível, mas que estava tentando encaixar Deus no meio dessa história dele. Como que Deus entra no que está acontecendo na minha vida? Como que Deus tá permitindo acontecer algo assim? Como que Jó sabia que era íntegro, que não tinha a ver com o pecado dele, os amigos dele confrontando isso, e Jó parecia tentar fechar uma equação que não fechava. Jó estava, no fim das contas, num relacionamento constante com Deus, ainda que durante muito tempo com seu silêncio, mas não estava deixando de orar, de falar. E eu acho que isso é importante quando a gente fala de conhecer a Deus. Não é apenas o momento que a gente para estudar sobre Deus, mas é do relacionamento diário. É da gente pegar todos os dias e a hora que você vai... É o que se espera, você tem um tempo de leitura bíblica ali. Às vezes você vai ler 2, 3 capítulos. Não é um tratado teológico, não é um momento onde você vai pegar para estudar uma doutrina profunda. Você leu 2, 3 capítulos e às vezes isso é muito bom. Você fez uma oração consagrando seu dia, você fez uma oração levando o Senhor suas dificuldades, pedindo perdão pelo que tem que pedir. Então é tudo de uma maneira muito simples, mas é nessa simplicidade do relacionamento diário que brota esse conhecimento de Deus. É a partir disso que a gente começa a conhecer algo diferente. O Jó estava no meio de situações difíceis. As situações difíceis vêm para todos nós, como todos sabemos. Quando chega esse tipo de coisa, uma situação que nos desafia, uma situação que nos deixa fascinado, algo legal, algo muito positivo, muito negativo, diante disso, se a gente entende que Deus habita em nós e esse relacionamento que nós temos com Ele é constante, esse tipo de conhecimento também provoca essa adoração. Eu estou querendo só... Não sei se vocês me entenderam, né? Sim, tentando simplificar um pouco esse conceito. O conhecer como relacionamento. Exatamente. Né? Até porque, por exemplo, Gênesis, né, quando essa palavra é muito usada lá em Gênesis, né, quando fala que Adão conheceu Eva, era o sentido de um relacionamento. Né? E nós estamos falando de conhecer a Deus, né, como o Pedro disse, não só por pegar, ler, estudar, isso é bom, necessário, mas o conhecer por se relacionar, né? Já que eu me relaciono, vou me relacionando e conheço cada vez mais Ele. E a consequência disso, pelo que eu entendi, é a adoração. Correto? Correto. Deus não é uma matéria, né? Deus é uma pessoa, né? Exatamente. Então, o conhecer a Deus é exatamente isso. É se relacionar. Não é um tratado científico que você estuda e pronto. Não, é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. E isso nos leva o louvor é relacionamento. Né? Pois é, e aí, então, ou seja, conhecemos a Deus, buscamos conhecer a Deus, pelo fato de conhecê-los, o adoramos. Essa adoração, ela é manifesta, então, através do louvor. E aí eu pergunto, pastor Léo, e qual seria, então, né, a importância do louvor, saindo da adoração, agora indo para o louvor, como que a gente poderia
O que a gente poderia dizer sobre essa importância do louvor para alguém, para um cristão, para alguém que professa seguir a Jesus? Eu acho que tem tudo a ver com o que o Pedro já vem falando aqui, né? Se a gente entender que esse conhecer a Deus não é tão somente um estudo, né, acadêmico, meramente focado na nossa intelectualidade, o louvor a gente entende que é vida, né? É o viver, é o relacionamento diário. Ou seja, quando nós amamos a Deus, o conhecemos e por isso o adoramos, expressar essa adoração no dia a dia nós estamos o tempo inteiro glorificando a Deus, elogiando a Deus, manifestando através das nossas ações o nosso amor por Ele, né? A adoração é amar a Deus, o louvor é a expressão desse amor. Ou seja, aqui a gente até faz, né, mais uma ruptura, não uma ruptura, uma distinção, né? Porque às vezes se fala de louvor, se pensa na igreja. Perfeitamente, exato. Você está falando de um louvor pessoal, não é isso? Porque na verdade o louvor, geralmente pensa-se nisso, né? E até outra distinção que as pessoas fazem, né? Que o louvor são as músicas mais alegres e a adoração são as músicas mais lentas, né? Fala mais sobre isso pra gente aí. Ou com o padzinho, né? O worship. E aí, o worship. Então o pessoal pensa que a adoração é o momento em que você levanta as mãos e chora, e o louvor é o momento que você bate palma e pula. E não é? Não tem nada a ver. Aliás, ambos são, né? Ambas as duas coisas, né? Exatamente. Os dois são louvores, os dois são adoração de expressão em expressões diferentes. E modos de expressar diferentes, mas é louvor, né? Uma música, um worship, né? Como o Pedro está colocando. Virou gênero musical. É louvor, virou gênero musical. É louvor da mesma forma. Você levantar as mãos, se quebrantar, chorar na presença de Deus, ser tocado pelo Espírito Santo, você está louvando a Deus, né? Que é a expressão da adoração. Você bater palmas, pular, se alegrar, você está louvando a Deus, que é a expressão da nossa adoração. Então, agora, não é só na igreja. Aí volta também ao ponto que você colocou, Gibas. Eu gosto muito do louvor. Mas o louvor não é só aqueles 30 minutos ali do culto. O louvor é diário, né? O tempo inteiro. Eu acrescentaria dizendo, um livro que transformou muito minha visão sobre esse assunto, Você é Aquilo que Ama, do James Smith. Ele desenvolve quase com a tese mesmo, assim, porque é muito impactante a primeira vez que a gente lê. E ele vai defender a tese, que, na minha visão bíblica, né, de que quando a gente fala de adoração e louvor, não existe neutralidade. Como eu disse, isso não é do James Smith, é bíblico. Uhum. Então, não existe você adorar nada. Você sempre está louvando, adorando alguma coisa. Você sempre tem alguma coisa no centro da sua adoração. E a nossa maneira de viver, a gente já falou, né? Adoração é expressão de um conhecimento. Então, pensa que em qualquer atividade que você está fazendo, você está interagindo com essas armas, com adoração, com louvor. Quando a gente elogia alguém que a gente ama, isso nada mais é que uma expressão de louvor para um ser humano. Se for um elogio no nível saudável, é correto. É um louvor bom, positivo também. Eu dizer que você apresentou muito bem o podcast é um louvor de nível correto. O que eu não posso é dar um nível de louvor além do estimado. Eu dizer que você é o centro da minha vida, você como ser humano. E aí, se a gente leva isso em consideração, beleza, não existe neutralidade. Eu estou sempre adorando alguma coisa. A pergunta que eu acho que surge daí é: o que eu estou adorando maior parte do tempo da minha vida? Porque muitas vezes, aí eu vou responder a pergunta que era qual a importância do louvor para o cristão individualmente, né? Eu acho que a importância é realinhar, colocar no lugar a adoração e o alvo da nossa adoração. Porque a gente pode viver uma vida adorando a nós mesmos. Sim. A gente pode viver uma vida com a gente no centro. A gente pode viver uma vida com o trabalho no centro, com nosso cônjuge, a pessoa que a gente mais ama na Terra, no centro da nossa vida. E aí nós estamos falando daquilo que o pastor falou lá no começo, da idolatria. Exatamente. Né? Que é a colocar, né? E aí é bom nós lembrarmos, nós temos muitos ouvintes, muitas pessoas que estão se convertendo à fé cristã agora. Deus, ele quer ser o centro da adoração. Eu digo, né, uma frase que eu tenho, que tem também assim,
que eu tenho passado muito tempo meditando nela. Amar a Deus, todas as pessoas dizem que amam. Amar a Deus acima de todas as coisas é que é o nosso desafio. E se não me engano, Pedro, o que você está querendo dizer é que nós podemos colocar outras coisas acima de Deus, né? Eu posso idolatrar um filho mais do que amar um filho mais do que amar a Deus, amar o trabalho mais do que amar a Deus, ou seja, adorarei mais essas coisas do que a Deus. É sobre isso? É isso, e principalmente, pegando o nosso tema, né? O louvor, ele ajuda a colocar as coisas no lugar. Então, eu passo o dia inteiro preocupado com o meu trabalho e com como que eu vou resolver um determinado problema. E se eu chego no final desse dia e eu canto Tudo Entregarei, para falar uma música que eu sei que talvez todos vão conhecer, e eu vou dizer que tudo é a ti, Jesus, todas as minhas preocupações, todas as minhas dores, tudo eu entrego a Jesus, eu estou justamente colocando as coisas de volta no lugar. Porque até então, talvez eu estivesse tratando como se eu pudesse resolver tudo. Como se eu fosse o centro. Que deixemos claro, né? É um sentimento que pode ser comum para a maioria de nós, né? A nossa vida não é perfeita. Muitas vezes a gente está no meio de tempestades e a gente tende meio que a desorganizar as coisas, descalibrar, ótima palavra, e aí o louvor, então, ele ajudaria a calibrar. E é o ponto, se você não passa, se você não tem tempo de louvor, se não tem tempo de adoração, a tendência é continuar descalibrando. É você começar a sair cada vez mais do eixo, você vai começar a acreditar cada vez mais que você vai conquistar as coisas na sua vida na força do seu braço, de que não importa a opinião de Deus sobre as coisas, você vai se distanciar mais. O louvor, ele é essa fonte de aproximação diante de desafios diários que tentam tirar Deus do centro do nosso coração. E é interessante a gente também pensar que o louvor pode ser encarado, pode ser visto, entendido como uma doutrina espiritual necessária da vida de todo cristão. Porque aí talvez também a pessoa pode pensar, não, mas eu não sei cantar, não tenho afinação. Eu não toco nenhum instrumento. Então o louvor não é para mim. O louvor é para a turma que tem talento musical. E aí eu quero citar um texto, Colossenses capítulo 3. Olha que interessante como é que é colocado em pé de igualdade. Paulo fala assim, que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. A palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Amém. E aí ele segue. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Então, eu acho interessante que Paulo ele coloca como um hábito da vida do cristão que medite na palavra, que ensine a palavra, que exortem uns aos outros, que cantem louvores com hinos, cânticos, dando graças a Deus. Ou seja, é uma prática que nós precisamos inserir na nossa vida. Porque o louvor na vida do cristão, não só como uma resposta à nossa adoração a Deus, mas o louvor ele vai nos disciplinar a caminharmos sempre ligados em Deus e lembrando que Deus é o centro da nossa vida. Porque quando nós estamos cantando, nós estamos ministrando ao nosso coração a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo enraizada no nosso coração. Nós estamos cantando essas canções, estamos cantando aquilo que a Bíblia afirma. Então, nós estamos assimilando isso. E se cantamos, se adoramos a Deus com gratidão, a gente fecha as portas para um monte de outras questões, como, por exemplo, a murmuração, a reclamação, os maus pensamentos, o pecado. Então, as investidas do inimigo contra nós, elas podem ser vencidas com o louvor. Por isso que a gente fala, às vezes, na igreja, a gente ensina que o louvor ele é uma arma. E, de fato, é. Porque quando a gente está cantando, a nossa mente está ocupada e o nosso pensamento está voltado para Deus. Então, precisa fazer parte da nossa vida. Um hino em casa, um louvor em casa, o fazer algo cantando. Se nós criarmos esses hábitos, por exemplo, lá na igreja, o Pedro, nós compartilhamos no grupo da igreja a playlist que você fez dos louvores da igreja. Então a igreja tem o hábito, claro que isso não é uma regra, mas boa parte das canções que normalmente cantamos, o Pedro fez essa playlist, colocou e nós disparamos ali num grupo de WhatsApp em que a boa parte, se não a maioria dos membros da igreja estão inseridos. Para quê? Para a turma colocar para tocar. Aprender para quando estivermos reunidos, louvarmos juntos,
mas quando não estivermos reunidos, louvarmos individualmente em casa, e isso fortalece o nosso coração. E mais uma vez, você pode interagir com a gente aí, né? Pedindo essa playlist, a gente vai mandar para você o link. Talvez você interessou e é muito legal, né? Você que às vezes frequenta a nossa igreja, está começando agora e não conhece todas as músicas, é muito bom ter acesso a essa playlist. Eu quero falar um pouquinho mais também sobre essas canções que a gente canta, a importância de cantarmos individualmente, mas agora eu queria, antes de falar sobre isso, levar agora para o louvor na igreja, né? O louvor na congregação. Nós, cristãos evangélicos, somos conhecidos como uma igreja que canta, um povo que canta. Eu tenho uma experiência de certa vez estar na construtora que eu trabalho, e no fundo dela tem uma Assembleia de Deus. E certa vez um cliente foi nos visitar, e quando ele chegou na janela, ele viu a Assembleia, ele perguntou assim: eles cantam? Porque crente ama cantar. E eu estava no começo da minha caminhada ainda, eu até assim... Mas isso fez muito sentido para mim, né? Tem um livro também, A Cruz e o Punhal, que o autor também conta uma história, né, de uma igreja que não cantava, e certo domingo houve um louvor mais intenso, eles abriram as janelas numa cidade do interior americano, e no outro dia, quando o pastor saiu, né, para fazer uma determinada atividade, ele estava até com medo de ter incomodado os vizinhos, e um dos vizinhos era o gerente do banco, e o gerente do banco falou assim: nossa, vocês estavam animados ontem, vocês cantaram tanto, e a gente ansiava por vê-los cantando. Então, ou seja, o que eu quero dizer? É uma marca nossa, né? O tempo de louvor, 30, 40 minutos. E por que isso? Né? Vou começar com o Pedro agora. Por que isso? Por que a gente canta tanto? Qual a importância, né, desse momento de louvor para a igreja? Como que a gente pode passar isso para o ouvinte, para aquele que nos assiste? Bom, nos aspectos mais litúrgicos, eu vou deixar para o pastor Léo comentar um pouco depois, mas eu acho que a liturgia do culto, ela é, de certa maneira, uma expressão do que já acontece diariamente na nossa vida. As orações que a gente faz no culto são orações que a gente deveria fazer todos os dias. O louvor que a gente já falou da importância diariamente é o louvor que a gente expressa junto. Até a palavra, a gente expressa isso através do nosso devocional, de ler a palavra todos os dias. E ali é um momento, o culto talvez é um momento de tudo que a gente faz devocionalmente, diariamente, elevado à máxima potência, no seu nível mais pleno. O ajuntamento dos santos para fazer juntos, né? Isso. Todas essas... Isso aí que você colocou. E eu acho que quando a gente fala de louvor na igreja, uma primeira coisa importante tá uma consequência bem óbvia. Diante de tudo que a gente falou, a primeira coisa que fica clara é que a expectativa não é que o ministério de louvor seja o único a cantar. A expectativa do culto é de a igreja cantar. Até existe um movimento, principalmente acho que igrejas reformadas puxam um pouco mais isso, de talvez baixe. Eu vou botar aqui, eu não sou, às vezes, como músico, a gente gosta de um som mais elevado, um negócio mais ali. Bem feito pelo louvor, que tem seus méritos também, né? Mas, enfim, eu ia me referir ao fato de, às vezes, baixar um pouco mais o som e ouvir a congregação, ouvir mais a igreja. Acho que independente do nível de volume que você vai encontrar na igreja que está mais perto da sua casa, eu acho que o ponto é que a igreja deve cantar o mais alto possível, o máximo possível. A expectativa é sempre de que e sempre vai ter um momento da música que ela está mais baixo, cara, nesse momento precisa ecoar a voz da igreja. E isso se torna um chamado de responsabilidade para qualquer um que está ouvindo, para todos nós. Porque às vezes a gente chega no culto muito com a expectativa inversa, né? Uhum. Eu vou chegar lá, vou ouvir o ministério de louvor cantar, e se as que eu conhecer, eu canto um pouquinho lá, o que estiver passando na tela, eu tento aprender o coro, mas se não aprender, não tem problema. Uma postura, às vezes, muito de terceirizar, né? Tipo assim, dependendo de como for, a gente tem até aquela máxima, né? Às vezes hoje o louvor não foi bom, as pessoas poderiam dizer, né? Mas como não foi bom? O louvor não depende do ministério de louvor. O louvor não depende apenas da afinação dos músicos, que deveria ser sempre a melhor possível, que fique claro, mas que quando não for, é uma missão da igreja. E aí, para fechar tudo isso, né? Quando a gente para louvar, é o momento onde a gente para que todos cantem juntos, para que todos cheguem juntos ao mesmo lugar,
para que não seja só uma tarefa de alguns, mas que seja que cada um, e quando a gente está lá ministrando, a gente repara muito nisso, né? Para que não fique assim, às vezes alguns cantam para 2, né? Alguns cantam para 3, 4, para que a ideia, né? O sonho, o vislumbre, o propósito de Deus era que absolutamente, como um só, fazendo jus ao nome da nossa igreja aqui, cantássemos em uma só voz a um único Deus. Acho que é mais ou menos por aí essa missão do louvor. Ou seja, aqui a gente desmistifica que louvor é uma banda cantando e nós estamos assistindo aquela banda, aquele músico, aquele cantor, né? O louvor é para que toda a igreja, eu acho que o Pedro deixou isso bem claro, né? Manifeste, expresse essa adoração a Deus. Pastor Léo, dentro dessa pergunta ainda, só relembrando que quando eu comecei a frequentar a igreja, até um pouquinho antes de realmente entregar minha vida para Cristo, eu gostava de chegar depois do louvor. Isso era uma experiência minha, né? Eu achava que eu já não gostava da música. Então, se o culto começava às 6h30, eu chegava às 7h, porque eu sabia que durava uma meia hora, já chegava no final. E eu vejo que em alguns locais hoje, a turma acha que o louvor é meio que um aquecimento, né? Assim, o pessoal está... Enquanto eles estão cantando... O famoso, né? Enrolar para o pastor pregar. Eles estão enrolando, porque o que importa comigo. é a partir de 10, né, o nosso culto matinal, que é o culto, né, que vão mais pessoas, mas isso vale para o culto noturno, e isso vale para muitas igrejas, né? Aí, enquanto eles estão cantando, o que vale é daqui meia hora, quando o pastor vai pegar o microfone, vai orar e vai pregar. Né? E parece que o louvor é só um aquecimento. Como que você vê isso? É um aquecimento? Não é? É para isso? É para enrolar? Dentro, né? Ensina para a gente aí. Talvez esse hábito venha daquela expressão, né? Deus habita no meio dos louvores. Meu Deus! Aí a pessoa chega no meio do período de louvor, porque acredita, né? Não faça isso, irmão. Não faça isso. Mas, enfim... Uma das formas da gente conceituar algo é falando também o que não é, né? E acabou que a gente comentou aqui agora, enquanto você estava preparando, né, colocando a questão, Gibas, que o que não é o momento de louvor na igreja não é enrolação. E isso foi uma experiência que aconteceu comigo, né? Em um momento, alguns anos atrás, eu estava ministrando louvor, estava preparando ali, né, enquanto se fazia a oração introdutória ao culto. E eu já estava ali, juntamente com a banda, preparando. O pastor veio em minha direção e falou baixinho, só para que eu escutasse. Falou assim, vai enrolando aí para a turma chegar. E saiu. E falou sério. E eu lembro, na época, né, mais jovem, que o meu desejo era pegar o teclado e arremessar contra aquele homem de Deus, de forma carinhosa, amorosa, claro. Mas, na hora, eu fiquei muito irado. E eu acredito que os ministros de louvor vão me entender, né? Por causa da falta primeiro, de respeito, mas hoje eu entendo a falta de entendimento do que é o momento de louvor na igreja. E talvez de forma inconsciente as pessoas façam o mesmo. Porque quando elas se preparam para chegar à igreja depois que o culto já começou, na verdade elas não estão se preparando para o culto. Porque o culto a Deus, ele é todo aquele período. Então, como o Pedro falou, é desde a oração inicial, o momento de louvor e adoração, a palavra que vai ser ministrada, as orações ali da comunidade, o momento de adoração, enfim, tudo aquilo, toda a liturgia faz parte dessa expressão de adoração a Deus. Então, o momento de louvor que é colocado ali no início do culto, não significa que é um momento exatamente de enrolação. Vamos tocar aqui algumas canções durante um período para que os irmãos que saíram de casa atrasados possam chegar a tempo de participar do momento mais importante do culto, que é a palavra de Deus. Esse conceito está errado. Até tinha muito isso, né? Essa coisa... Falei tinha porque na minha cabeça já mudou, mas assim, talvez é uma realidade para muitas pessoas, né? Qual que é o momento mais importante do culto? E aí tinha essa ideia da palavra, e aí já vou oferecer uma alternativa aqui, né? Eu acredito que o momento mais importante do culto é o culto inteiro. Todo momento tem um papel, tudo que a gente está fazendo ali são expressões diferentes de adoração. O culto é importante. É. O culto é... Até porque
O louvor, e aí a gente pode depois comentar um pouco sobre isso, o louvor precisa ser bíblico. Então, as canções precisam ser uma ministração da palavra de Deus. Pois é, aí é outro ponto. É até uma pergunta que eu estava guardando aqui para fazer. A gente canta qualquer coisa? Exatamente. Ou seja, o Ministério de Louvor ele pode chegar lá e cantar o que ele quiser. Como que é isso, né? Como que você casa isso dentro do que você está falando, né? As letras das músicas, enfim. Eu vou responder com uma pergunta. O pregador vai lá, sobe e pode pregar o que ele quer? Claro que não. Né? Ele pode ministrar o que ele quer, falar o que ele quer, contar a historinha que ele quiser, ficar firmado ali nas suas experiências pessoais, historinhas e mais historinhas. A igreja não suportaria isso. Então, dos pregadores é exigido, né, ou pelo menos espera-se que seja, que suas mensagens sejam 100% centradas na palavra de Deus. Ainda é claro que haja ali uma ilustração, às vezes, para aplicar aquilo que está sendo ensinado, para aplicar o ensino bíblico. Nunca para distrair, vou contar historinha, uma piada para distrair o povo de Deus. De jeito nenhum, culto não é distração, culto é expressão de adoração a Deus. Então, da mesma forma que a ministração da palavra espera-se que ela seja centrada, bíblica, cristocêntrica, o louvor idem. O louvor idem. Então, por exemplo, se você chega num culto, e o papel do louvor, né, no culto é esse, em comunidade adorar a Deus. Em comunidade cantar verdades bíblicas que vão ter toda uma influência na nossa vida. E talvez, não quero me expressar mal, me ajudem se eu me expressar mal. Mas talvez as canções elas vão ficar mais enraizadas na nossa mente e no nosso coração do que a palavra ministrada. A gente tende a guardar canções, né? Generoso. Certamente, né? Porque assim, você se lembra, né? E aí, você que nos ouve, nossa intenção aqui é realmente conversar sobre o assunto, ensinar, corrigir de repente posturas que temos, para que todos nós venhamos a melhorar, né? Então, quando nós falamos nessa questão, né, que o pastor está pontuando de você lembrar da música, você se lembra de músicas da sua infância. Músicas, elas nos remetem a locais. Há músicas, né? Há uma canção, por exemplo, um louvor que eu escuto, que é Caminho no Deserto. Meu Deus é Deus de milagres, eu não vou cantar, que aqui é com os dois. Meu Deus é um Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão, que toda vez que eu escuto eu me recordo dos primeiros dias da pandemia, quando eu, nas ruas desertas da cidade, ia trabalhar escutando um louvor e aquela música, na hora, ela me remete a isso. Ou seja, a música tem esse poder, né, de nos marcar. Desperta uma memória afetiva. E, nesse sentido, a teologia cantada, né, a Bíblia cantada, ela é importante, né, Pedro? Ela é um ensino para a igreja. Eu acho que uma coisa que fica clara de todo o podcast é que não existe... É a doutrina bíblica do sacerdócio de todos os santos, né? Todos nós temos responsabilidade. Todos nós somos sacerdotes, todos nós temos essa responsabilidade de chegar diante de Deus, de de orar e falar com Deus diretamente, de louvar diretamente. E uma consequência disso é que, por exemplo, quando a gente fala de louvor e louvor, ele é teologia cantada, é uma responsabilidade de todos nós também de olhar para aquilo que a gente canta e pensar criticamente sobre aquilo. E raciocinar. E se você está no louvor e às vezes você falou assim, puxa, esquisito isso aqui, não entendi o que isso quer dizer. Procure o seu pastor, procure o ministro de louvor, né? Você pode procurar o pastor, o ministro de louvor, você pode procurar na internet também, você pode abrir sua Bíblia, você pode pesquisar ali, procurar ali. Mas a gente deveria fazer isso, a gente deveria questionar aquilo que a gente escuta. Se você está numa igreja que tem uma responsabilidade grande nisso, talvez você vai ter menos problemas, mas você vai escutar em casa, você vai abrir o seu Spotify, você tem uma gama infinita de músicas, você tem muita coisa boa, eu defendo isso, eu não acho, sou um grande crítico da ideia de que as músicas pioraram, eu não acho mesmo que a gente tem uma queda de qualidade, eu acho que a gente tem um aumento de disponibilidade, e perfeito. Com isso, aquilo que é ruim Perfeito. também fica muito Sobressai acessível. também, né? Perfeito. Então, você tem uma grande acessibilidade ao que é ruim e ao que é bom. Você vai abrir o seu Spotify para ouvir alguma coisa, você tem, às vezes, alguns cantores. No Spotify, você tem as descobertas da semana. O YouTube, você abre, ele tem músicas que ele está te recomendando o tempo todo. E o seu papel, o nosso papel é olhar... Aquilo é uma teologia, isso é um fato. Sim.
Agora, você tem que olhar e pensar, isso é uma boa teologia ou isso é uma má teologia? Isso está me contando uma verdade sobre Deus? Ou isso está me contando uma mentira sobre Deus? Ou isso está me contando uma meia-verdade sobre Deus, que é muito possível? Ou isso está me contando uma verdade sobre mim? Ou seja, eu canto isso em casa, mas isso não é pro culto, porque não está falando sobre Deus? Isso é outro ponto, né? Há músicas boas para se escutar em casa, mas que não estão remetendo à adoração a Deus. É isso, né? Isso, porque eu... E é legal você colocar isso, porque, por exemplo, quando a gente trata de teologia, a gente fala de estudo, etc e tal, a gente sempre fala assim, olha, irmãos, cuidado com o que você ouve, né? Os pregadores que você ouve, que você segue, a gente sempre traz esse alerta, para que você não esteja assimilando uma doutrina que parece bíblica, mas não é, e pode te influenciar para mais longe de Deus do que para perto. A mesma coisa se aplica à música. É exatamente o que o Pedro está falando, isso é legal. Cuidado, meus irmãos, com o que vocês estão ouvindo. Porque, de repente, o ritmo é muito bom, né? A harmonia, a instrumentalidade, a banda é muito boa, mas ela, através da arte, através do canto, está ensinando algo errado. E é exatamente o que o Pedro fala, eu concordo. Tem hoje muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. E as pessoas cantam sem prestar atenção, sem questionar se aquilo ali é uma verdade bíblica. Ah, mas a música é muito boa, mas está cantando uma mentira. É como a velha discussão, que eu não quero entrar nisso, mas música mundana, música secular, pode, não pode, etc e tal. E às vezes eu falo brincando, mas é sério, tem muita música cristã ou dita cristã que é terrível, que é pior do que música mundana, colocando entre aspas. Mas... E é bom lembrar que o que faz sucesso não necessariamente é o que é bom. Na verdade, tem uma grande chance de ser quase inverso. Mas porque poderia ser, pode ser um pensamento, né? Nossa, aqui tá estourado, todo mundo tá ouvindo esse cantor. E isso se torna uma chancela positiva? Improvável. Vou até colocar dessa maneira. Acho que é improvável. É melhor sempre você poder olhar para aquilo, avaliar que tipo de teologia que é aquela, que aquilo está ensinando sobre Deus, e compara isso com a palavra sempre. Até acho que esse é um crivo final, né? Você vai comparar com o quê? Como que eu vou decidir se isso é bom ou ruim? Você precisa... Aí a gente volta na primeira coisa que a gente falou, né? É isso que eu ia falar. A gente volta ao começo do podcast. Se adoração é resposta a um conhecimento de Deus. Eu preciso saber que Deus que eu adoro. Se eu adoro um Deus que eu conheço, eu reconheço quando algo que está sendo cantado, poxa, isso aqui não está legal, isso aqui não faz sentido. Isso não é verdade sobre Deus. Por quê? Porque essa adoração, essa minha vontade de cantar, ela surgiu de um lugar onde eu já estou buscando conhecer esse Deus, onde eu já estou crescendo em relacionamento com Ele. E, de novo, a gente cria um novo ciclo infinito, né, em que eu conheço mais a Deus e eu me torno cada vez mais natural, que eu olho para aquilo que eu estou ouvindo de uma maneira a entender. E tem música boa, com teologia boa, com todos os ritmos. Essa semana, eu acho que foi ontem, eu postei, eu repostei, na verdade, um post do reverendo Augusto Nicodemos, ele ouvindo ali, né, provavelmente pediram para que ele fizesse aquele tipo de avaliação ao vivo, e aí era um cantor, um rap, falando ali, né, se eu não me engano, Romanos 8, né, teologia pura e num ritmo muito legal, e o querido, né, que a gente gosta demais, o reverendo Augusto, falando, olha, que música boa. E ele até revelando ali que ele gosta de rap, né? Imagino que para surpresa de muitos, né? E música num ritmo, talvez que alguns até criticam, mas com uma letra profundamente verdadeira, teológica, abençoadora, muito legal. Né? Poderíamos até no final, ao invés de sugerir livros, sugerirmos boas músicas, né? Boas bandas. Olha aí. Então, pessoal, eu essa semana tive uma experiência também de ouvir trap, né? Que é um ritmo que... Quando tem... o rap antigo, ele tinha menos características de samples, alguns elementos bem modernos, assim, e aí se criou quase um subgênero do rap. Eu tô saindo bem do tema, né? Por favor. Mas é tipo quase um subgênero do rap, o trap. Não, porque eu tive acesso também a um trap que não é dos meus gêneros preferidos, mas sobre Provérbios 4, que era praticamente Provérbios 4 cantado, coisa linda, né? E a gente vibra, né, quando a gente vê a Bíblia cantada dessa forma. Mas nós estamos chegando ao final, passou muito rápido esse podcast e eu queria pedir, né, ao pastor Léo, ao Pedro, que façam as suas considerações finais e quem sabe, né, indicações de música, de banda,
para que você possa escutar. E, Pastor Léo, bola contigo. Que bênção, delícia esse podcast, muito gostoso. Só reforçando tudo que foi falado. Meus irmãos, cheguem 10 minutos antes, Muito participem do louvor. E mais do que chegar antes, não conversem durante o louvor. A postura reverente. Pelo amor de Deus, louvem a Deus. Chegou ali aquele momento, adore a Deus. Você vai ver como isso vai edificar a sua vida. E quando você ouvir a palavra de Deus naquele culto, seu coração vai estar muito mais preparado, apto a receber as verdades de Deus sobre a sua vida, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quero agradecer de novo, e só deixa eu citar alguns. Vou citar alguns que eu lembro aqui rapidamente. Boas bandas para você seguir e ouvir, não poderia deixar de ser diferente. Banda Resgate, escute Banda Resgate, coisa boa, rock and roll. Raquel Novaes, uma querida serva de Deus. Daniel Souza, servo de Deus também. Talvez uma turma aí mais antiga vai se lembrar. Canções que cantamos na igreja são deles. Projeto Sola. Projeto Sola é maravilhoso. Estive recentemente no show de 10 anos deles. Bíblico. Esplêndido. Assim, Bíblico, esplêndido, Bíblia enfim. cantada. E vários outros aí, o Pedro talvez vai contribuir mais do que eu. Bom, fechando, muito bom. Eu amo esse tema. Eu faria uma parte 2 também, mas pode ser coisa minha, porque eu gosto muito. Peçam aí, hashtag parte 2. Só pedir. Eu queria complementar o que o pastor estava falando, de chegar mais cedo, né? Acho que uma coisa que acontece às vezes, a gente chega no culto às vezes meio atordoado, né? E um exercício que eu faço, que eu te dou de dica se às vezes você chegou no culto até mais cedo, mas aí você tá zero vontade de cantar, você tá tipo assim, meu Deus, eu queria estar em qualquer, tá sentado, quieto, ouvindo. Que faz parte também ter esse sentimento, né, Pedro? Às vezes. Exatamente, perfeitamente comum, mas o que eu queria dar de dica é justamente o que você faz com isso. Nesses dias, o que eu recomendo você fazer? Primeiro você ora e avisa, fala com Deus, seja honesto com Deus. Deus sabe já que você tá sem vontade. Então, geralmente o que eu faço, eu oro, falo, Deus, tá meio difícil aqui e tal. E aí você canta mesmo assim, mesmo sem vontade. E aí perceba o que acontece depois, porque geralmente quando você vai ali numa linguagem bíblica, né, levando o seu eu cativo ali, falando assim, não, você vai cantar, você vai se esforçar e aquilo vai transformando a gente de uma maneira simplesmente assim, só a palavra de Deus explica, né? Quando você está ouvindo, obviamente, no contexto de louvores bíblicos, onde você está cantando louvor de verdade, eu dou essa dica. Chega mais cedo e no dia que você não estiver muito afim, canta mesmo assim, faz um esforço. Sei que às vezes é um desgaste, mas eu tenho certeza que isso vai trazer um fruto muito bom. O pastor trouxe aí não vou falar velha guarda, né? Mas um conjunto de... Projeto Sola é coisa nova. Projeto Sola é mais novo. Eu ia falar de Projeto Sola, não posso deixar de falar de F-Hop Music, pra mim, que é muito, muito bom. Muita canção bíblica, muita canção boa. Produzindo menos coisas nos últimos tempos, mas o Morada fez muito pelo cenário, eu acho que na última década. Se eu falar dos meus favoritos, eu vou longe, né? Alessandro Vilas Boas. Se você quer ir para um lado mais reformado, você pode ouvir Purples também, que é muito bom. Tão bom quanto o Projeto Sola, num ritmozinho similar. E eu já citei aqui minha última das recomendações, mas eu quero focar em um único livro que realmente mudou minha visão, que é o Você é Aquilo que Ama, do James Smith. Se você puder ler, eu teria outras coisas para recomendar, mas se você puder ler só esse livro, eu acho que isso aí já pode ter um impacto muito significativo. Obrigado aos meus companheiros sempre pela oportunidade de virar a cadeira hoje. Obrigado por você que ficou até aqui com a gente. Compartilha esse podcast com outras pessoas. A gente espera que você tenha sido abençoado nesse tempo, que isso te ajude a crescer, né? Uma igreja saudável é uma igreja que canta o evangelho. E é esse o objetivo de estarmos aqui, né? Envolvidos cada vez mais com as coisas de Deus, buscando a Ele e, de alguma forma, podendo cooperar para você que nos assiste a se aproximar dele também. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo episódio. Um abraço.